Eu sou Andressa da Ciacoi, que é uma companhia de artes aqui da cidade de Lins. Nós trabalhamos com teatro e com a contação de histórias com Kamishibai, o teatro de papel japonês. E neste vídeo, o Kamishibai na arte e educação, iremos conversar um pouquinho como essa forma de contar histórias com ilustrações pode ser uma possibilidade artística e educacional. O Kamishibai, que é essa forma de contar histórias com ilustrações que eu mencionei, geralmente acontece dentro de um palco, de um butai, mas não necessariamente. Esse palco, esse butai, geralmente também é de madeira, e quando ele se abre, começa a história ilustrada. Que na primeira paleta, na primeira prancha ou cartão com essa ilustração, vem o nome da história. E a partir do momento em que as imagens são trocadas, que se puxa a imagem do Kamishibai, é que acontece a mecânica dessa forma de contar histórias. Então, Kamishibai é essa sequência de imagem. Tira-se uma e a outra continua a história. O Kamishibai, ele é uma forma que se popularizou muito no século passado lá no Japão. Na década de 30, o Japão estava passando por uma crise econômica e ilustradores decidiram então levar a sua arte de cidade em cidade, nas ruas das grandes cidades, como uma forma de contribuir com a renda, com a sua economia. Então, o Kamishibai ele surge de uma ilustração artesanal. Essas histórias, elas eram trazidas no Kamishibai, então quando essa pessoa chegava, o Kamishibaia, e parava principalmente na periferia das grandes cidades como Tóquio, avisando que era o momento da contação de histórias. Aí as crianças começavam a se juntar, o palco se abria, a caixa de histórias se abria e era um momento único que marcava o dia daquelas crianças que, além de receber a história, também eram convidadas a comer doce. Aí que entra a parte financeira. Então, para contar Kamishibai, esses artistas, eles vendiam doces. Então, as crianças tinham uma experiência de saborear os doces e ver as imagens ilustradas. Porém, devido à questão da TV chegar na década de 50 e aquela questão de se preocupar com quais contos e como contar essas histórias para as crianças, que o Kamishibai foi perdendo um pouco a sua força, esse Kamishibai de rua. Mas aí também tem o movimento do Kamishibai dentro das escolas, entendendo o poder das imagens enquanto linguagem artística e educacional. Há relatos que uma das referências do Kamishibai aconteceu lá no século XII. Nos templos budistas, monges, para ensinar os valores religiosos, usavam histórias ilustradas através de pergaminhos de papel ou seda. Então, ao desenrolar essa imagem, eles contavam essa narrativa para crianças e pessoas que não sabiam ler ou escrever. Bom, então, o Kamishibai é essa forma de contar histórias com ilustrações que acontece de uma forma híbrida. Por quê? Porque nós partimos da narrativa visual e da narrativa oral. O Kamishibai acontece através também do contador de histórias, dessa pessoa que dá sequência à imagem, para que a imagem não fique estática como um quadro. A imagem ilustrada ela ganha movimento a partir da relação que este contador, esse manipulador, essa pessoa que está aqui junto das imagens vai trazendo também a narrativa de modo oral e gestual. Então, Kamishibai
é uma questão visual e também oral. Porém, a relação do Japão, ela é muito forte com as imagens. Então, ela não é só para crianças, né? O Kamishibai, as suas referências são outras artes que já eram realizadas no Japão, que tinham a imagem, que tinham a sombras projetadas e que eram para um público adulto. O que é o nosso convite também, para que não só as crianças tenham essa possibilidade de se aventurar nas imagens ilustradas, mas que nós adultos possamos também deixar de lado a questão que é um desenho, que é uma animação. Ah, então é para criança. Não, é para todos, porque Kamishibai é leitura de imagens. E é este o ponto que nós queremos chegar nesse vídeo. Bem, a nossa provocação do Kamishibai enquanto uma possibilidade artística e também educacional, olhando as duas como juntas, não há educação separado arte e arte separado educação. As duas questões, mesmo que seja uma apresentação artística fora da escola, nós estamos falando de uma ação educacional também. Então nós queremos falar um pouquinho da leitura de imagem, da importância de nos deixarmos atravessar pela imagem, pelas imagens ilustradas. Aprender a olhar as imagens. Então o professor, a pessoa que conduz a imagem, pode ser alguém que provoque para se deixar atravessar pelas imagens que estão aí no nosso mundo a todo momento. Bem, aqui na Siakoi nós trabalhamos com as imagens ilustradas pela Amanda Marques, como essa daqui do Kenji. E também temos um trabalho que é o Kamishibai vai começar, com ilustrações e histórias que recebemos de presente de uma sensei nossa de língua japonesa, a Akemi. Ela nos presenteou com várias histórias ilustradas que vieram do Japão. São histórias industrializadas, então ela não é originalmente da mão daquele ilustrador, ela passou por um processo de impressão e que é da década de 80, que é uma forma também de nós da Siakoi conhecermos outras histórias. Vou mostrar para vocês. Aqui tem um envelope com uma história ilustrada para Kamishibai. Esse não é o butai, mas é como ele vem, assim como um envelope. E essas histórias, ao serem abertas, geralmente elas possuem 12 paletas e tem o nome da história. E ao mudar a sequência da direita para a esquerda, a história acontece. Atrás de cada paleta tem o que acontece na imagem anterior, escrita. Então, quem está contando o Kamishibai, se ainda não tiver muito afinado com a história, pode se atentar a ler, aqui está em japonês, mas você pode criar o seu próprio Kamishibai e escrever em português a história atrás. Aqui na Siakoi nós temos um estudo com Kamishibai, que é através também da performance do narrador. Como o narrador, o ator, o personagem, ele se relaciona com as imagens ilustradas, já que ele é uma ponte, já que é através de suas mãos e da sua interpretação, do seu corpo, dele por inteiro, que a história ganha movimento. Então nós gostamos também de trabalhar os gestos junto às imagens ilustradas, perceber como que essa construção de imagens que acontece através do Kamishibai e através do narrador. Então a nossa linha de pesquisa é também olhar o Kamishibai como uma provocação para quem conta essa história e quais imagens nós estamos escolhendo para contar determinada narrativa. Bem, esse vídeo de introdução é para causar uma curiosidade no que pode ser o Kamishibai, que é essa relação com as imagens ilustradas, que possa ser um convite para olharmos as imagens, para nos deixarmos atravessar por aquilo que as ilustrações, que não é só para criança, não precisa ser, pode nos contar. Vamos olhar as imagens, vamos olhar o mundo e conhecer através de outros sentidos para além da palavra escrita, que é muito importante, mas também há outras formas de se reconhecer, conhecer e se aventurar nessa forma que é o Kamishibai, tá bom?
Então, nos vemos e que esse pode ser um convite para outros encontros sobre essa forma de contar histórias. Um abraço e nos vemos em breve.